Olá, eu me chamo Daniel e hoje eu vou ensinar para vocês em 4 passos, 4 simples passos, como aplicar manta líquida na sua laje. Então aproveita a quarentena e faça você mesmo. Super manta líquida da Quartzolite, que é essa daqui. Primeiro, a sua laje precisa ter 5 centímetros de caimento, direto pro ralo, no mínimo. Você tendo um ralo nesse ponto, nesse ou na quina, tanto faz. Você só precisa ter 5 centímetros de caimento de uma ponta a outra. Segundo passo, verificar se tem alguma fissura, como essas aqui. Estão sendo representadas aqui. Algumas não vão ser tão visíveis quanto essa, né? Você vai ter alguma dificuldade para poder achar, mas não é bicho de 7 cabeças, é muito fácil, com um pouco de iluminação. E logo em seguida, quando você achar essas fissuras, você precisa tratar elas, né? Então, de cara, vamos estar fazendo tratamento dessas fissuras aqui e logo depois tá aplicando a primeira demão neutra, que ela não representa uma demão, ela é uma demão neutra, que é simplesmente para poder imprimar o substrato e auxiliar a primeira e a segunda demão na aderência dele na laje. Vamos lá. Vou começar o tratamento das fissuras agora. Eu tive que não utilizar a luva, porque é um pouco chato de fazer esse tratamento com luva, entendeu? Vamos lá. Tá certo, tá? Todas as fissuras foram tratadas, cada ponto, né? Cada ponto crítico, tudo certinho. Agora, ao segundo passo, a imprimação. Vamos aqui agora a manta líquida diluída em 50% de água para poder fazer a imprimação. Ela tem que ficar bem aguada mesmo. Ó. Bem aguada. Tá certo, tudo imprimado, tá vendo? Uma demão neutra, bem fraca, que é para auxiliar a primeira e a segunda demão, certo? Agora esperar secar, né? O tempo de cura de 2 horas. Daqui a pouquinho a gente volta. Então, voltamos. Imprimação concluída. Tá? Muito bem seca. E só recapitulando, o primeiro passo já foi feito,
verificar se tem caimento, né? Se tem caimento substrato. E o segundo, verificar se tem fissuras e tratar elas, entendeu? E o terceiro, que é fazer a imprimação. Agora vamos ao quarto e último, que é a primeira e segunda demão, para poder finalizar. Lembrando que a primeira e a segunda demão é sem diluição, com a supermanta líquida totalmente sem diluir. Então a supermanta líquida já está aqui, sem diluição, né? Pura. Vamos aplicar. Da outra vez eu dei a demão assim, né? Do meu ponto de vista aqui horizontal. Agora vamos na vertical. Pode dar uma demão bem grossa. A manta líquida a gente não pode ter, né, medo de gastar, porque senão ela fica muito, a camada dela fica muito fina e acaba não protegendo. Então, primeira demão concluída, certo? Já está quase todo preenchido, né? Tá quase completamente preenchido. Ainda a gente consegue ver o fundo, mas já na segunda a gente consegue finalizar. Lembrando que são no mínimo 2 demãos, pode ser posta 3, 4, 5, 6 demãos. Não tem problema, mas o mínimo é de 2. A gente vai concluir aqui com 2 demãos, ok? Aí vamos deixar secar, esperar secar 2 horas e daqui a pouco a gente volta com a segunda demão para poder finalizar, que é o quarto passo. Então, primeira demão concluída. Já tá tudo seco. Não sai nada. E agora vamos para a segunda demão para poder finalizar, tá ok? Vamos lá. Lembrando que a supermanta líquida tem que estar sem diluição, completamente pura. Eu dei uma demão na vertical, agora finalizar ela na horizontal. Prontinho, finalizado. Agora é só aguardar o tempo de cura para a gente encher d'água e fazer o teste, beleza?